o dólar vai bater 10 reais. A discussão não é se ele vai bater 10 reais, a discussão é quando ele vai bater 10 reais. E para entender um pouquinho melhor quando e o porquê disso, assista esse vídeo até o final. Bora lá! Eu peguei aqui um gráfico do Poder 360 para você acompanhar um breve histórico da trajetória do dólar frente ao real, desde 1995. O que a gente consegue ver com esse gráfico aqui? Claramente temos ali uma tendência de alta, em que sobe, depois cai um pouquinho, sobe, depois cai um pouquinho. Isso aconteceu, isso foi evidente. A gente consegue ver ali subindo, batendo até 3,50, começando em 1 para 1, né, em 95, batendo até ali os 3,50, voltando para casa dos 2, chegou a ultrapassar e bater as casas dos 6 reais, né, na pandemia. Hoje está na casa dos 5 e alguma coisa. Então, é claro também, até graficamente, não só em fundamentos, que o dólar já tem essa tendência de alta, né? Então, nesse caso, ele vai bater lá os seus 10, seus 20 reais. A discussão não é se, é quando. Isso pode acontecer, por exemplo, em 1 ano. Isso pode acontecer, por exemplo, em 10 anos. Então, sabendo que ele vai bater 10 reais, o que você está fazendo para se proteger? Proteger seus investimentos, enfim, até proteger da própria inflação que pode ocorrer, já que quando o dólar sobe, o trigo, por exemplo, é cotado na bolsa de valores em dólar, então o dólar subindo vai aumentar o preço no pão que você paga na padaria. Então esse vídeo é importante para você estar buscando se proteger da própria inflação que o Brasil fica importando com essa alta do dólar, tá bom? E até para você entender um pouquinho melhor como que acontece isso na economia. Nesse outro gráfico aqui, eu coloquei a diferença de inflação, né, no caso do Brasil, o IPCA e a inflação norte-americana. Você vê que a diferença de inflação das duas moedas é muito grande. Você consegue ver na tela aí, esse gráfico em azul é o próprio IPCA, que é a inflação brasileira, e o gráfico vermelho é a inflação norte-americana. Você consegue ver a disparidade de inflação das duas moedas. Então, fora isso, os próprios bancos centrais possuem metas diferentes. Por exemplo, o próprio Banco Central americano tem uma meta em desvalorizar o dólar, né, a moeda norte-americana, em 2% ao ano. Uma meta, ou seja, eles querem fazer isso, tá bom? Tem várias questões aí, tá bom? Isso é feito por conta de inflação, né? Para motivar as pessoas a colocar o dinheiro na economia real, já que se você deixar o dinheiro parado, ele vai perder poder de compra. Dinheiro na economia real, como por exemplo, comprando terrenos, comprando, por exemplo, ações de empresas, colocando dinheiro na economia para, enfim, fomentar ali um crescimento econômico. Enfim, não queria muito entrar nessa parte de inflação, mas a questão é, o dólar sempre vai se valorizar à frente real justamente por conta disso. O histórico de inflação do IPCA é muito maior que o histórico de inflação norte-americano. Ainda falando de meta dos bancos centrais, o Banco Central brasileiro possui uma meta em desvalorizar o real em 3% ao ano. Essa meta pode chegar até 4,5%, né? Uma banda de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. Ou seja, tá mais do que óbvio aí, fora a questão gráfica, né? O fundamento diz que o dólar vai bater 10 reais, a gente só não sabe quando, como por exemplo algumas questões políticas que eu já vou falar no último tópico. Nesse outro tópico aqui, eu peguei uma moeda também que é muito forte, que é o iene japonês, a moeda japonesa mesmo, tá bom? A gente consegue ver que o dólar sempre se desvalorizou frente ao iene. Aconteceu ao contrário, né? Acontece com o real, com o dólar, por conta de justamente a mesma coisa. Se a gente pegar o gráfico aqui da inflação japonesa e a inflação americana, você vê que por longo período a inflação japonesa é menor do que a inflação americana. Isso faz com que o iene sempre se valorize frente ao dólar, se isso se manter no longo prazo, tá bom? Então, isso não acontece só no Brasil, isso acontece em todas as moedas do mundo, tá bom? Uma moeda que tem ali uma inflação maior que a outra, no longo prazo vai se desvalorizar frente a essa própria moeda. Só que é muito importante também ressaltar, no curto prazo pode acontecer tudo, né? Porque o que movimenta essas moedas é a política econômica, né? Na verdade, o reflexo da política econômica é a própria inflação das duas moedas. Só que como no curto prazo, por exemplo, tarifas do Trump é algo que tende a desvalorizar o dólar frente a todas as moedas do mundo, é por isso que o dólar está se desvalorizando frente ao real esse ano. Questões do Brasil também, geralmente alguma política, cenário ali de eleições, o dólar sobe ou o dólar cai, depende do ator político ali que tá para se eleger, já que, por exemplo, ali geralmente os políticos de direita, né, procuram fazer medidas econômicas que tenham fortalecimento da própria moeda, da indústria,
etc, tá bom? É por isso que o dólar geralmente costuma subir em momentos de política de esquerda. Você consegue ver no gráfico do Poder 360 ainda, lá no início, lá nos anos 2002, quando o Lula entrou, o dólar disparou. Depois, com a crise das commodities, ele reduziu, né? A mesma coisa aconteceu ali aproximadamente em 2022, quando o Lula entrou de novo, tá bom? Mas o ponto principal desse vídeo é, independente de políticas ali, ou por exemplo, do próximo presidente, a trajetória do dólar frente ao real sempre vai ser para cima. Então o dólar tende até a bater R$50, né? Isso se o real se manter até lá, porque o dólar tem aí mais de 100, 200 anos. O real não tem 30 anos de idade, né? O real é uma adolescente que saiu da faculdade, tá tentando entrar no mercado de trabalho. Então, já que isso está acontecendo, é óbvio que você tem que ter investimentos em dólar, investimento atrelados à inflação brasileira, para se proteger frente a essas incertezas. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir para me ajudar, se inscreve no canal. Muito obrigado e tchau!